Fala galera, tudo bem com vocês? Chegamos agora na última aula do curso. Espero que vocês tenham aprendido bastante com todas essas aulas e com todos esses conceitos novos aí para serem explorados, beleza? E agora nessa última aula a gente vai combinar todos os elementos e finalizar o curso como um todo, né? Então eu quero fazer isso e eu vou fazer isso de uma forma um pouco diferente com vocês hoje. E vai ser o seguinte: a gente vai fazer o seguinte. Eu acho que a melhor forma de a gente ver todos esses elementos, essas coisas que eu ensinei, combinados, né, seria dentro de um GDD, que como eu ensinei para vocês mais cedo no curso, é o documento que o Game Designer irá trabalhar e documentar todas as ideias e aplicar esses conceitos e tudo que eu passei para vocês durante o curso. Contando com isso, né, sabendo que é no GDD que essas coisas acontecem, o que eu vou fazer para finalizar o curso vai ser mostrar o GDD de um jogo que eu trabalhei para uma Game Jam, que depois a gente até continuou fazendo o jogo. E eu vou mostrar como que eu construí esse documento, fazendo um link com as aulas que a gente teve, e depois eu vou mostrar o jogo em si e jogar um pouco com vocês aqui para mostrar como que foi isso. E antes de mostrar o GDD e finalizar o curso, eu queria agradecer vocês que assistiram até aqui e lembrar vocês que eu tenho, para quem quiser continuar estudando, a gente tem um conteúdo adicional ali que é grátis. Só você passar o QR Code ali do seu celular que você consegue abrir o site do Guia do Game Designer para estudar ainda mais sobre Game Design. Se você quiser uma experiência mais completa, com mais coisa ainda, além do que você aprendeu aqui, adentrar ainda mais o Game Design, tem o meu curso também, com desconto para vocês, e tem todas as minhas redes sociais para vocês acompanharem também. Tá bom, pessoal? É isso aí, vamos lá agora para o GDD, para a gente entender um pouco mais dessa parada. Então, esse aqui foi o GDD que eu construí para uma Game Jam que eu participei com os amigos meus. E por mais que seja um projeto ali que eu fiz que não foi profissionalmente feito, né? Depois ele até virou um jogo, tá virando um jogo de verdade, comercial. Mas quando ele foi construído, né, criado, ele foi para uma Game Jam. Mas ainda assim a gente consegue entender todas essas coisas. Então olha que bacana. Aqui eu coloquei um sumário das principais coisas que o jogo ia ter. Então essa é uma boa prática para a gente que está fazendo game design, porque muitas vezes a equipe vai entrar nesse documento e ela quer achar uma coisa específica, então eu quero ver sobre o chefão, sobre o personagem, sobre tal tela, sobre tal coisa. Então ter um sumário aqui no começo é sempre interessante, pessoal. Então eu vou clicar aqui, eu vou pulando um slide cada vez, mas se eu quiser ir para uma parte específica, eu posso só clicando aqui. Isso é muito legal e muito prático, tá bom? Vamos lá. Comecei com o overview, que é a visão geral do projeto, né? Então, o que eu documentei para a galera que ia trabalhar comigo como game designer. Tentei explicar de forma mais simples possível qual que era a história do jogo, os motivos e a gameplay. Então, vamos lá. Isaac se encontra preso, confinado dentro de sua mente num pesadelo, e conforme o pesadelo passa, ele terá que enfrentar cada um de seus demônios para poder finalmente acordar. Então aqui a gente já tem um contexto narrativo do que eu quero, né? E aqui nesse segundo parágrafo eu vou descrever coisas mais práticas do jogo. O WoW, que é o nome do jogo, é um jogo pixel art 2D, top-down, Bullet Hell, Boss Rush. Bullet Hell é um gênero de jogo que você fica atirando muitos projéteis. Boss Rush é outro gênero de jogo que você vai só derrotando chefões no jogo, não tem inimigos, não tem outras coisas, é só derrotar chefões. Recheado de ação, onde você tem que lidar com a limitação de que a cada fase que passa, fica mais confinado para lutar com cada um de seus demônios. Depois de derrotar a si mesmo, Isaac acorda do seu pesadelo. Então, depois que você termina de derrotar os chefões, você acorda do seu pesadelo, ou seja, você zera o jogo. Então aqui, com 3 parágrafos, eu consegui explicar contexto narrativo, mecânica e estilo de jogo e gênero e todas as outras coisas, e como o jogo termina, de forma bem simples. Então aqui um exemplo de visão geral do jogo. Moodboard, isso aqui eu construí junto com o Rafa, que era o artista do projeto, que é basicamente quais eram as referências visuais para o que a gente queria do jogo. Então, a gente queria um jogo mais sinistro, então a gente colocou referências como Blasphemous, que é um jogo de plataforma bem sinistro, e Limbo, que é um jogo bem obscuro também. Então, com esses 2 jogos a gente conseguiu ter uma base de referência visual e da vibe que a gente queria do jogo, como eu falei para vocês. Gameplay, aqui eu comecei além de descrever a gameplay com texto, eu também coloquei gráficos, e olha como é importante a gente colocar referências visuais ali para a equipe entender. Então, toda a gameplay será baseada em ficar gradativamente mais confinado. O jogo consistirá na luta contra 3 chefões, e a cada chefão, a área que o jogador poderá se movimentar e atacar diminuirá consideravelmente. Além da área diminuir, cada chefão terá padrões de movimentação e ataques de projéteis diferentes de comportamento, e a dificuldade de cada um aumentará gradativamente.
Então eu fiz uma legenda aqui para comunicar o que eu imaginava da gameplay do jogo. Vou dar um spoiler para vocês, a gameplay final não ficou assim, mas essa era a ideia inicial e eu documentei ela aqui, olha que importante. Então isso aqui é para simbolizar como se fosse a tela do jogo aqui em cada slide. Essa parte desse quadrado vermelho seria a área que o jogador pode se movimentar ou atacar, então a arena dele, né? O jogador eu simbolizei com esse coraçãozinho e o chefão com essa carinha feliz. Então, usando só gráficos aqui do próprio slide, eu consegui criar uma representação que já explicava o que eu imaginava aqui para cada chefão. Então, a cada chefão que você passa, a área que você fica diminui e aqui você continua na arena. Então, que interessante, né? Controles, então, o que eu coloquei aqui, né? Como eu falei na aula de controles para vocês, eu me mantive ali nos controles que a galera que joga já está acostumada, né? Então eu não reinventei a roda. No computador é WASD para se movimentar, espaço para pular, mouse para mirar, botão esquerdo do mouse para atirar e botão direito para carregar o tiro. Então, aquilo que eu falei na aula sobre controles, o PC é interessante a gente sempre estar ali numa área pequena do teclado para que seja mais ergonômico. Então eu fiz isso, né? WSD está próximo, espaço está próximo e o mouse na mão direita está tudo próximo também, o botão direito e o botão esquerdo. No controle também está tudo seguindo aquela aula que a gente fez da ergonomia, né? Tudo controlado aqui pelos 2 primeiros dedos e no máximo no terceiro dedo. Então, analógico esquerdo mexe, analógico direito mira, o R2 ou o RT atira e o R1 ou o RB ele carrega. Então aqui ó, só com esses dedos a gente já consegue jogar tudo. Aqui é a parte do personagem, então eu coloquei referências visuais e eu descrevi cada um dos parâmetros de como seria o personagem. Então Isaac é um garoto introvertido, baixo, cabeludo, estudante de jogos. Isaac irá se movimentar em 8 direções e terá as seguintes ações. Tiro normal, e aí eu expliquei como seria o tiro que ele vai atirar com a própria mão, como personagem do Cuphead, e eu coloquei todos os parâmetros do tiro. Olha que importante isso. Por que isso é importante? Porque aí a gente consegue entender, e as pessoas que forem implementar isso, o que você vai precisar de informação para você depois mexer no programa. Então, o que é importante para mim, para eu conseguir balancear esse jogo depois? É importante o fire rate, né, a velocidade com que ele atira, o VFX do projétil, o som do projétil, quantidade de dano que esse projétil vai dar, isso é importante para eu poder balancear quanto de dano eu estou dando, e a distância do projétil, então quão distante ele vai também. E o tiro carregado também aqui eu coloquei, que vai dar 2 vezes mais dano. Mesma coisa, eu coloquei os parâmetros, então a distância do projétil, press buffer, o buffer é esse tempo que você precisa carregar para que ele saia de fato. VFX do projétil, sound effects do projétil e o dano, que basicamente vai ser uma multiplicação de 2 vezes do tiro normal. Outras mecânicas do personagem, dash, então o dash vocês devem conhecer de outros jogos, né? Que quando você aperta o espaço, ele dá um pulo para alguma direção, então ele se movimenta mais rapidamente e fica invencível durante o tempo do dash, então é uma forma de você se esquivar dos ataques dos inimigos, do chefão também. E aqui eu coloquei os parâmetros também, então a distância que o dash vai alcançar, né, quão longe você vai com esse dash, cooldown, né, que é o tempo que você tem que esperar para usar o dash de novo, o VFX, Sound Effects, VFX do cooldown e Sound Effects do cooldown. E aqui o cooldown, por que ele é importante? Porque se a gente não dá um tempo de respiro pro dash, o jogador pode ficar só utilizando e ele fica invencível o tempo todo. Então com esse cooldown, né, com esse tempo, esses segundos que ele não pode usar, ele fica mais vulnerável, isso é importante. E aqui o chefão finalmente. Então eu deixei o funcionamento dele, né, de funcionamento dos chefões no geral do jogo. Então todos os chefões vão ter 2 ou mais estados de ataque e um estado de vulnerabilidade. O comportamento padrão dele será sempre entrar no seu estado de ataque, e assim que finalizar a sequência de ataques, ele vai entrar no seu estado de vulnerabilidade para que o jogador consiga atingir ele. Depois que o player derrotar um chefão, ele vai entrar no estado de derrota e vai acontecer uma animação dele sumindo ou sendo destruído, para então acontecer a transição de tela para o próximo chefão. Então esse aqui é uma listagem, né, uma descrição do que eu imagino como o comportamento do sistema da criação de qualquer tipo de chefão. Então todos vão ter 2 ou mais estados de ataque e um estado de vulnerabilidade. E aí todo chefão, quando for derrotado, ele vai ter uma animação, basicamente. Aqui, olha que bacana, eu montei um fluxograma para que qualquer pessoa que for mexer nesse documento, programadores, enfim, quem for fazer e implementar isso aqui, fique fácil e fique modular, né? Que para qualquer chefão isso aqui funciona. Como que funciona então? Aqui, ó, a luta do boss começa, o boss ataca aqui no primeiro estado, e aí vem uma pergunta, né? O boss matou o player? Se ele matar o player, a luta recomeça, isso significa que volta pra cá. Se ele não matou o player, o boss fica vulnerável.
Aí quando o boss fica vulnerável, a gente pergunta, o player deu dano suficiente para o chefão trocar de estado? Se ele não deu dano suficiente, o chefão continua no primeiro estado aqui e esse fluxo se repete. Se o jogador deu dano suficiente no boss para ele trocar de estado, então o chefão vai pro segundo estado. A mesma coisa, no segundo estado matou o player? Sim, recomeça a luta e volta pro primeiro estado. Não, o chefão fica vulnerável. Se o jogador der o dano suficiente pro boss trocar de estado, como a gente definiu aqui que ia só ter 2 estados, então o chefão é derrotado. Então com esse fluxograma a gente tem mais ou menos uma estrutura de sistema para os chefões funcionarem, que é muito interessante. E aqui eu fiz o design de um chefão especificamente, então aqui tem os estados e os padrões dele, então a gente sabe que esse primeiro ataque, esse primeiro estado vai até 50% de HP. E aí a Dona Aranha, que é esse bicho aqui, vai atacar os projéteis pelos olhos dela e vai ter os padrões. Então aqui a gente tem o padrão, vocês podem dar um pause aí e ver o padrão e tentar entender. Aqui a descrição da vulnerabilidade, então ela fica com o olho fechado e você pode atacar ela. E aqui alguns detalhes do que eu pensei, né? Que a animação devia ser em loop e tem que ter um parâmetro para definir quantos segundos ela vai ficar vulnerável, para que a gente consiga balancear essa vulnerabilidade para que fique num tempo legal ali. Aí o segundo estado, vocês podem dar uma pausa para ver as ideias que eu coloquei ali, como eu fiz isso, tá? E por fim, a parte de HUD, né, a tela inicial. Então aqui, de forma super simples e super lúdica, eu coloquei aqui como eu imaginava que seria essa tela do jogo, né? Então a tela inicial vai ser um pixel art do personagem dormindo numa cama, então fiz bem simples ali. E ao clicar no play, os botões vão sumir sendo animados para a esquerda e vai ter um fade na palavra WoW com uma transição para o jogo. E isso foi basicamente o documento do jogo. Agora vamos dar uma olhada aqui no jogo em si. Olha que interessante o que esse jogo virou. Eu vou maximizar aqui. E aqui a gente tem o jogo. Eu não sei se o jogo, se a gravação tá saindo som. Eu vou tirar o som aqui para não ficar muito alto. Mas vocês podem jogar. É só pesquisar WoW. WoW Nano Night Studio que vocês encontram esse jogo para jogar, tá bom? Eu vou tirar o som, senão vai ficar muito alto. Aqui, ó, a tela inicial acontecendo o que eu falei, o zoom, né? Então a gente tem aqui um texto falando sobre dando um contexto pro jogador, né, do que vai acontecer. E eu vou jogar um pouco aqui, vocês vão entender a gameplay. Eu vou só jogar quieto, porque senão eu vou morrer porque o jogo é difícil, mas aí vocês estão vendo aqui todo aquele documento, todas aquelas descrições, tudo que eu fiz virou isso aqui, pessoal. Vou jogar aqui para vocês verem. Aí aqui eu morri. E aí eu posso tentar de novo. E tem mais um estado da aranha, tem mais coisas aqui no jogo, tem como você zerar e tal. Mas é basicamente isso aqui, mostrando novamente a tela inicial, né? Aqui os créditos, ó, meu nome aqui para vocês verem. Nesse jogo eu fiz o game e o sound design do jogo, então os sons e as músicas e o game design como um todo. E é basicamente isso, pessoal. Aí, só para vocês entenderem e a gente finalizar e ver todos esses conceitos sendo aplicados num jogo e num documento, é basicamente isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da experiência aqui do curso. E é isso. Agora é com vocês. Vocês vão documentar e aprender e testar as ideias de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Tamo junto.